E aí nós vamos pegar um dos amigos de Jesus que vai trilhar conosco este caminho. O amigo chamado Nicodemos. Pega a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 3. Nicodemos vai nos ajudar a termos esta fé expectante, esta fé real, esta fé que está sim na promessa de Deus, porque Deus promete: derramarei sobre todo ser humano o meu Espírito. E Deus se manifesta, carta aos Romanos da missa de ontem, é o Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis, porque não sabemos nem rezar, nem o que pedir. Mas a condição é esta: ter fome e sede de Deus. E Nicodemos é um destes, que durante a vida de Jesus, nesta terra, foram em busca desta fonte, para se saciar, para acabar com toda a fome e sede de Deus. Meus irmãos, se a palavra diz que quem tiver fome e sede de mim, Jesus dizendo, venha a mim e beba, e aquilo que era uma fome, aquilo que era uma sede, vai se tornar numa fonte que jorra, para que nós vamos ficar pegando coisinhas? Para que nós vamos ficar comendo mixaria? Para que nós vamos ficar comendo besteiras, se nós temos um grande banquete que nos espera? Nós estivemos aqui, diante do grande banquete que é Jesus na Eucaristia. Daqui a pouco, mais tarde, nós estaremos celebrando e nos alimentando do grande banquete. Mas o Espírito Santo já é a força deste alimento. João, capítulo 3. Havia alguém dentre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. O nosso amigo desta manhã é Nicodemos, que trilhou um caminho, foi em busca de Jesus, foi em busca daquele que poderia saciar a sua fome, foi em busca daquele que poderia saciar a sua sede. Só que veja que interessante, versículo 2: à noite ele foi encontrar-se com Jesus.
O que significa a palavra de Deus? Na palavra de Deus, no Evangelho de São João, a palavra noite, treva, escuridão, significa que a fé ainda não foi iluminada. Nicodemos tinha fé sim, mas não sabia em quem, mas não sabia no que. Nicodemos ainda não sabia, porque quando São João, no Evangelho de João, quando ele coloca a noite, as trevas, a escuridão, é porque as pessoas têm fé, porque fé é dom. Você tem fé, Deus te deu o dom da fé. Às vezes as pessoas chegam para algumas pessoas e dizem: reza por mim porque você tem mais fé do que eu. Não é verdade isso. Não é que às vezes nós chegamos para algumas pessoas, porque essas pessoas se tornam como ícones. Nós vamos até aquela pessoa porque aquela pessoa se destaca, aquela pessoa exala o odor de Cristo, e nós vamos dizer para essa pessoa: reza por mim, porque você tem mais fé do que eu. Não, isso não é verdade. A fé é dom, e dom Deus deu, este dom Deus deu para todos. O dom da fé, Deus deu para todos. A virtude da fé, Deus deu para todos. Não existe quem não tenha fé. Até um ateu tem fé. Só que um ateu, mesmo tendo o dom da fé, mesmo tendo a virtude da fé, está ainda na noite. Como Nicodemos estava na noite que Nicodemos estava, porque não tinha sido iluminada a sua fé. Ele não sabia quem era o objeto da sua fé. Numa linguagem científica, o objeto da fé ainda não sabia. Como ateus não sabem, como aquele que não conhece a Deus ainda não sabe. Mas ele tem fé sim. Ele acredita em alguma coisa. Ele pode acreditar em alguém. Por isso que quando Nicodemos vai em busca de Jesus à noite, significa que ele ainda não tinha sido iluminado. Então Jesus foi fazendo com ele um percurso para que ele pudesse ser batizado no Espírito Santo, para que ele pudesse nascer do alto. É até engraçado, sempre que eu vejo, que eu leio, que eu medito essa conversa de Jesus com Nicodemos, parece que Nicodemos está indo para a esquerda e Jesus está indo para a direita. Se você for prestar direito atenção nesta conversa de Jesus com Nicodemos, parece que Nicodemos pergunta uma coisa e Jesus responde outra completamente diferente. Depois em casa, pegue todo esse capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nós só fomos até o versículo 8. Mas todo o capítulo 3, essa conversa de Jesus com Nicodemos, parece que Nicodemos pergunta A e Jesus dá um A mais. Porque Jesus vai além nas respostas. Por isso que às vezes a gente fala igual um paulistano como eu não estou entendendo, meu. Parece que Jesus não fala a nossa língua, porque nós ainda estamos na fé, porém na noite. Aí eu não estou entendendo, meu. Nós estamos na fé sim, porque temos a fé como dom de Deus, mas estamos na noite. Por isso que parece que Deus fala conosco, mas nós não entendemos. Deus diz para nós coisas. Veja as revelações que Jesus fez a Nicodemos. Mas Nicodemos ainda estava na noite da fé. E aí nós vamos agora entrar. Versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Ver
o reino de Deus. Se os discípulos lá no cenáculo não tivessem uma fé que esperava, se nós não temos a condição para recebermos a promessa, e aí sim a manifestação dessa promessa acontecer, a condição ter fome e sede de Deus, nós não vamos ver o reino de Deus. Por isso que a primeira realidade, a primeira coisa para essa condição, é nós termos uma disposição interior. É nós termos uma necessidade de Deus. É nós termos um desejo de Deus. É nós tomarmos uma decisão por Deus. É nós fazermos uma escolha por Deus. Veja que eu estou dizendo 4 palavras extremamente humanas que dizem respeito da nossa humanidade: necessidade, desejo, decisão e escolha. Se eu não necessito de Deus, eu dizia ontem na homilia, a nossa alma é grande demais, como aquela musiquinha das animações dos grupos de oração, aquela música de louvor. Nossa alma é grande demais, só Deus pode encher. Então Deus para mim e para você é uma necessidade. Porque senão vamos ter a nossa fé, sim, mas como Nicodemos, vamos permanecer na noite. Primeiramente, Deus para nós é uma necessidade. Depois, Deus é um desejo. Eu preciso desejar a Deus. A minha alma é grande demais. E é como, vou mostrar de novo, como ontem para aqueles que estavam aqui, como este copo, que está com bastante água, sim, mas não está cheio. Existe aqui um espaçozinho ainda para ser preenchido. E é este espaço que dentro da minha realidade humana se chama desejo. Eu preciso saciar a minha sede. Essa é a condição. Eu desejo saciar a minha sede. A terceira palavra para que eu veja Deus, para que eu tenha um constante Pentecostes na minha vida, eu me decido por Deus. E a decisão precisa ser uma decisão radical na vida. Eu não posso decidir por uma coisa e decidir pela outra. Eu não tenho como me decidir. O que é uma decisão? Uma decisão é quando você pega, por exemplo, este microfone, parte no meio. Você tem 2 partes e você pega apenas uma. Ou seja, aconteceu uma cisão e você se decidiu. Ou seja, você escolheu a 4ª palavra. Você escolheu ficar com apenas uma. Que cisão precisa acontecer na sua vida hoje para que você saia das trevas da fé, para que você saia da noite da fé como Nicodemos saiu? É preciso acontecer uma decisão, ou seja, é preciso que neste microfone que está aqui, você faça uma cisão entre o pedestal e o microfone. E você escolhe este ou este. Isso é decisão. É quando você faz uma cisão por uma coisa que estava colada, junta, e você escolhe por apenas uma. O que é isso na vida espiritual? Nós somos templos de Deus, mas o pecado também está em nós. Por isso que a conversão, com a graça de Deus, porque é primado da graça, é primeiramente Deus quem quer que eu me converta. Eu ajudo Deus a me converter, decidindo-me por Deus. Mas aí tem a 4ª palavra. Eu me decidi.
Se eu me decido, eu preciso viver constantemente a escolha que eu fiz, fortalecendo a escolha que eu fiz. Porque se eu não fortaleço a escolha que eu faço, a escolha que eu não faço é que vai ser fortalecida. Se eu me decido, se eu escolho em estar com este e não mais com este não foi a minha escolha foi esta. Se eu não fortaleço isso daqui, se eu não amo a escolha que eu fiz, isso vai enfraquecer e vai fortalecer essa. Se eu não fortaleço a escolha que eu fiz, a escolha que eu não fiz é que fortalece. Por isso que para ver o reino de Deus é necessário saber que Deus para mim é uma necessidade. Porque Ele, por vontade dEle, não me preenche totalmente neste mundo, para que este pedacinho que falta para encher este copo, seja o meu desejo de buscá-lo. E Deus correu um risco aqui, porque se eu permaneço na escuridão da noite da minha fé, Deus correu o risco de, entre a necessidade e o desejo, eu buscar outras coisas para me saciar. Eu buscar outras formas de me saciar. Por isso que eu preciso da terceira palavra, decisão. Para ver o reino de Deus, eu preciso dessa decisão. Eu não quero mais este caminho, eu quero agora este caminho. E aí eu preciso fortalecer com a minha escolha o caminho que eu decidi. Porque se eu não fortaleço, indo por este caminho, aquele caminho que eu não escolhi é que vai ser fortalecido. Como é que isso funciona na prática? Se eu me decidir por Deus, se eu sei que Deus é uma necessidade, eu me decidi por Deus, eu me encontrei com Ele, mesmo que eu tenha ido como Nicodemos buscar a Deus na escuridão, buscar a Deus ainda na noite da fé, se eu fui buscá-lo na noite, mas depois que eu me decidi por Ele, depois que eu já fiz a escolha por Ele, eu começo a ter uma vida paralela, uma esquizofrenia espiritual. É uma vida paralela, uma vida dupla, em que eu posso ir para o grupo de oração, mas eu vou para o grupo de oração, prego, animo, rezo, intercedo, ou estou ali recebendo a graça de Deus, mas na minha vida, quando eu penso que ninguém está vendo, eu tenho uma vida não casta, eu tenho uma vida não obediente, eu tenho uma vida não pobre, eu tenho uma vida não justa, eu tenho uma vida não bela, eu tenho uma vida não boa, eu tenho uma vida não cristã. Por causa que eu não fortaleço mais a escolha que eu fiz, eu vou acabar fortalecendo a escolha que eu não fiz. Se você já fez uma escolha, fortaleça amando a escolha que você fez, para que as escolhas que você não fez não sejam fortalecidas. Escolhas de vida, decisões na tua vida. Se você, quanta gente, meu Deus, que dor no coração dizer isso para vocês. Mas duas pessoas que eu posso dizer que foram canais de Deus para me levar a conhecer esse Jesus Cristo. Lá no meu grupo de oração, há quase 20 anos atrás, viraram ateus os dois. Que dor dizer isso.
Pessoas que foram canais, não somente para mim, mas para inúmeras pessoas, porque não fortaleceram a escolha que fizeram, acabaram se deixando levar pelas escolhas que não fizeram, ao ponto de hoje dizerem que são ateus. Eu fico me perguntando, meu Deus, aquela pessoa, aquele casal, rezaram por mim, eles rezaram por mim, eles me fizeram viver o primeiro repouso no Espírito Santo, eles me ajudaram a orar em línguas, e se dizem ateus hoje. Mas quantas pessoas nós conhecemos que às vezes estão vivendo isso? Pessoas que nos ajudaram no caminho quando ainda éramos crianças na fé. A oração, uma vez, essa senhora rezou por mim. E ela foi a quem disse, não a primeira, mas a segunda, disse: o Senhor está te dando uma vocação específica. O Senhor te chama a ser pastor. Isso que ela me dizia naquele tempo, eu não posso negar que ela não fez uma experiência com Deus. Não, ela fez uma experiência com Deus. Mas porque ela não se deixou levar pela escolha feita de querer ver o reino de Deus, de sair da escuridão da fé, ela se deixou levar juntamente com o marido pelas escolhas que ela não fez. Meus irmãos, não nos deixemos levar pelas escolhas não feitas, porque Deus para nós é uma necessidade, precisa ser um desejo, precisa ser uma decisão, e eu preciso fortalecer essa decisão com a minha escolha, porque senão eu vou escolher outras coisas. E olha que coisa linda, aqui está a nossa liberdade. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, versículo 3, volte aí: em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não se decide por Deus, se alguém não toma consciência que Deus é uma necessidade, se alguém não deseja a Deus, não vai conseguir fortalecer a sua escolha e vai se deixar levar pelas escolhas não feitas. E nós podemos nos enganar, porque fazemos coisas, porque às vezes estamos fazendo coisas no grupo de oração, porque estamos vivendo lá, só podemos até ser gente grande no grupo de oração, podemos ser coordenador disso, coordenador daquilo, podemos cantar, as pessoas choram, como eu dizia ontem, que tem que chorar para valer, né? As pessoas choram quando você canta, as pessoas choram quando você prega, mas você pode estar tendo uma vida dupla. E eu tenho que te dizer, Deus te deu o dom da fé, Deus te deu o dom do Espírito Santo. Não fique mendigando coisas que não são do alto, porque você tem a grande fortuna do céu, que é o Espírito Santo. Não mendigue coisas pequenas, poderes, meu Deus do céu, que coisa feia, que contra-testemunho, é pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, ficar lutando pelo poder de coordenar isso, pelo poder de coordenar aquilo, pelo poder de poder tomar o microfone nas mãos. Que escravidão a coisas pequenas, e não estamos vendo o reino dos céus. Não poderemos ver o reino dos céus enquanto estivermos na luta pelos poderes deste mundo. Nós não estaremos lutando pela nossa pátria celeste. Enquanto eu não luto pela pátria celeste, que é o reino dos céus, eu vou ficar lutando pelos poderes daqui.
senhores coordenadores de grupo de oração, senhores pregadores. Exorcize as divisões entre vocês. O dom de Pentecoste é o dom da comunhão. Nós já saímos da Babel. Se o teu grupo é uma verdadeira Babel, ou seja, cada um fala uma língua desconhecida, peça ao Espírito Santo que você recebeu, porque eu não consigo admitir um grupo de oração da Renovação Carismática que não tenha o dom do Espírito Santo tenha sido derramado. E onde é que você colocou o Espírito Santo? Na gaiola? Como eu dizia ontem, você está querendo receber um urubu no lugar de receber o Espírito? Deus é uma necessidade. Precisa ser um desejo, uma decisão e uma escolha. Mas continua o percurso de Nicodemos. Se eu quero ver o reino dos céus, eu não posso ficar comparando as coisas aqui neste mundo. Se eu quero e eu busco o reino dos céus, tudo que está aqui é passageiro. Meu Deus, quanto nós vamos gastar de tempo sem assumir o essencial para a nossa vida? Enquanto nós não assumimos o que é essencial para a nossa vida, nós vamos ficar apegados às coisas que passam, nós vamos ter saudade da vida velha. Eis aqui um grande problema. Se eu não admito que o essencial para mim é Deus, necessidade, desejo, decisão e escolha fortalecida, eu vou ter apegos. Eu vou querer me cobrir, eu vou querer me proteger, achando que eu me protejo por qualquer coisa, achando que eu me protejo por aquilo que eu faço, achando que eu me protejo por aquilo que eu digo, achando que eu me protejo por aquilo que a imprensa, as outras coisas vão dizendo: você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, e nós vamos como patinhos cair. Mas o pior é ter saudade da vida velha. Por que as escolhas não feitas se fortalecem na nossa vida muitas vezes? Porque nós ainda, por não estarmos com os olhos voltados para o céu, nós ainda temos saudade dentro de nós das coisas velhas. Podemos até cair na tentação de dizer: quando eu estava lá, eu era mais feliz, eu era mais livre, eu tinha mais tempo. E quando nós tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, nós trabalhávamos, nós estudávamos, tínhamos tempo para ir em grupo de oração, tínhamos tempo para ir para as pastorais, tínhamos tempo para ir para os finais de semana, não abandonávamos, não, nós não abandonamos a nossa casa naquele tempo, claro que não. Sim, precisaríamos de um equilíbrio, sim, mas hoje, por saudade do tempo passado, porque não fortalecemos a escolha feita, nós podemos estar num grupo, numa comunidade, até termos nos consagrado a Deus, e o que menos empenhamos tempo é na missão que Deus nos deu. Podemos perder muito tempo
vendo coisas fúteis, falando coisas fúteis, lendo coisas fúteis, estamos perdendo tempo e não estamos sendo coerentes com a missão que Jesus nos deu. Lá atrás, quando tivemos o nosso encontro com Deus, nós tínhamos tempo para fazer o que era bom. Hoje, estamos a um passo, podemos estar a um passo de nem mais o bem fazermos, mas de empenharmos a nossa vida numa enganação de nós mesmos, dos outros, pensando que estamos enganando a Deus. Hoje é o dia do seu retorno. Mesmo que você esteja como Nicodemos na noite, não tenha saudades do tempo passado. Fortaleça a escolha feita para que nós não nos percamos. Deus nos promete o Espírito. Mas vamos à frente. Versículo 5. Jesus respondeu. Eu estou pegando só as respostas de Jesus. Depois você lê aí o versículo 2, que é a pergunta do Nicodemos, o versículo 4, que é a pergunta de Nicodemos, mas nós estamos só pegando as respostas de Jesus. Porque as perguntas que Nicodemos perguntou, como eu disse, Nicodemos vai para um lado, Jesus vai para o outro, porque Jesus está indo para o caminho certo. Nicodemos ainda estava na noite. Mas depois você tem como lição de casa ler todo esse capítulo aí, capítulo 3 de São João. Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Agora Jesus não diz mais, não poderá ver o reino de Deus. Jesus agora diz, não poderá entrar no reino de Deus. Perceba a pedagogia que Jesus está fazendo com Nicodemos e está fazendo com cada um de nós. Se nós não temos Deus como uma necessidade, como um desejo, como uma decisão e como uma escolha, nós nem veremos o reino de Deus. Mas agora Jesus vai mais à frente. Ele diz, se nós não nascermos da água e do Espírito e vamos entrar nisso daqui, nós não poderemos entrar. Não é mais ver não de longe. Não é apenas uma visão que nós temos que ter, não. Nós agora podemos entrar e é uma condição. Se eu não nasço da água e do Espírito, eu não entro no reino de Deus. O que significa entrar? Se eu quero o céu para mim, eu preciso já hoje buscar este céu. É a certeza da salvação, como São Paulo dizia ontem na carta aos Romanos da missa. Depois pega a liturgia diária. Romanos 8, que diz, nós já somos salvos, porém ainda na esperança. O que São Paulo está dizendo e o que Jesus está dizendo aqui? Não poderá entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus já é uma certeza. Mas nós podemos perder essa certeza. O reino do céu já é uma certeza, mas por não fortalecer a escolha feita e fortalecer as escolhas não feitas, por Deus não ser para mim uma necessidade, por Deus não ser para mim um desejo, eu desejo Deus, eu posso perder o reino dos céus. Tem um filósofo, não vão se escandalizar do que eu vou dizer, mas tem um filósofo chamado Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, que foi um dos filósofos estudados por São João Paulo II, para que João Paulo II pudesse fazer toda a sua vida, a sua ética, os seus estudos, e que destes estudos nasceu
a tão conhecida hoje, se não conhece ainda, vá conhecer a famosa teologia do corpo em João Paulo II. João Paulo II se inspirou em vários autores. Um desses foi Paul Ricoeur, este filósofo francês. E este filósofo tem uma frase que me deixa assim extremamente estarrecido, e eu me encontro em Deus. Ele diz: Deus é o objeto de desejo dos mais tarados. Deus é o objeto de desejo dos mais tarados. Imagina um tarado, sexualmente falando também, não só, mas também. Só Deus pode ser o suprassumo para aliviar a taradice daquela pessoa. Não é frase minha, é frase desse Paul Ricoeur. Deus é o objeto de desejo dos mais tarados. Se você está aplaudindo, então porque você é um tarado. E é Deus o teu objeto de desejo, não é outra coisa. Por isso que Deus é uma necessidade, é um desejo, porque eu sou tarado por Deus. Meu Deus, quem pegar só essa frase vai se escandalizar, né? Deus é uma necessidade, um desejo, uma decisão e uma escolha. E como diz este filósofo, Ele é o objeto do desejo daqueles que são mais tarados, porque não existe neste mundo nada que supra o desejo daquele mais tarado, que não seja Deus. Que coisa linda! Tira toda a pornografia da sua cabeça agora. Estou dizendo de uma coisa pura, limpa. Deus é quem nos preenche totalmente. Quando Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, Jeremias está dizendo na tradução correta: violentaste-me, Senhor, e eu me deixei violentar. Um fogo me penetrou. Vai lá depois de Jeremias. Um fogo me penetrou e eu fiquei desfalecido. Alguns exegetas vão dizer que quando Jeremias diz isso é porque Jeremias estava tendo um ato espiritual ao ponto de ser comparado aquele maior gozo sexual, só que ele estava tendo com Deus. E tire a pornografia da tua cabeça, não seja safado. Eu não estou dizendo que Jeremias teve uma relação sexual com Deus, não. Eu estou dizendo que a experiência que Jeremias fez, porque Jeremias desejou a Deus, era tamanha que o levou a ter uma experiência que era muito melhor do que a maior relação sexual que ele pudesse ter. Por isso que ele diz: seduziste-me? Não, ali é para diminuir um pouco a palavra. Violentaste-me, Senhor, estrupaste-me, Senhor, e eu me deixei estrupar. Jeremias era um tarado por Deus, porque ele tinha Deus como uma necessidade, como um desejo, como uma decisão e como uma escolha. E para entrar no reino de Deus, não mais ver como na primeira resposta de Jesus, para entrar no reino de Deus é preciso sim desejar, já aqui nesta terra, o reino de Deus. Só que Jesus diz para Nicodemos: pela água, é necessário nascer pela água e pelo Espírito. Nascer pela água como aquela enxurrada que a Rogéria teve aqui na imagem durante a adoração, como aquela enxurrada, e como eu ficava ali no meu cantinho vindo um tsunami. Nascer pela água é se deixar purificar por Deus.
É saber colocar um filtro para tirar de nós todas as impurezas. Porque o próprio Jesus vai dizer num outro evangelho: não é o que entra que torna o homem impuro, mas é o que sai dele que vai torná-lo impuro. É o que sai deste homem que vai torná-lo impuro. Por isso que quando eu nasço da água, como vai dizer Jesus, é necessário nascer da água, significa que eu preciso buscar a pureza. Constantemente buscar a pureza dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu olhar, das minhas palavras, dos meus atos. Meu Deus, como é que nós podemos dizer que tivemos um batismo no Espírito Santo, que nos encontramos com Jesus Cristo e que nos deixamos levar pelas impurezas, pelas conversas impuras, pelos pensamentos impuros, pelos lugares impuros? Como é que eu posso ir para um grupo de oração e sair do grupo de oração e depois ir por um barzinho? Padre, mas não tem problema nenhum. Claro que não, não tem problema nenhum se você é um fraco e um medíocre. Se você é fraco e medíocre e não acredita na experiência do Espírito Santo, que é capaz de nos saciar, você não vai precisar ir para barzinho para se saciar de outros tipos de bebida. Não água, mas aquela que coloca um dente, aguardente. Você não precisa disso, não. Se você fez uma experiência com o Espírito Santo, se você fez uma experiência com Jesus, você não precisa disso. Fortalecendo as escolhas que você não fez. Nascer da água é buscar a pureza, porque é a água do Espírito Santo que nos purifica. Como é que eu não posso estar atento aos meus pensamentos? Como é que eu não posso estar atento aos meus sentimentos? Como é que eu não posso estar atento àquilo que eu vejo, às conversas que eu tenho? Não se engane, não se deixe enganar. Porque enquanto estivermos ali na mediocridade, ainda estamos na noite. E para entrar no reino dos céus é necessário nascer da água. E nascer da água significa buscar a pureza. Padre, mas como eu me vejo impuro? A impureza não é aquela que entra, mas é aquela que sai. Um dia eu estava num lugar aí, já contei algumas vezes essa história, mas encaixa muito bem aqui. Estava num lugar por aí, na Conchinchina, e chegou uma senhora para mim, veio confessar e disse: padre, eu traí o meu marido, mas porque foi o cão que me fez trair o meu marido. Padre, eu sou muito gulosa, mas é porque é o diabo que me faz comer. Padre, eu fico viajando nos filmes pornográficos que eu vejo, mas é o cão que me faz cair. Eu falei: para, chama o diabo, porque é ele que precisa vir confessar. A senhora não precisa, a senhora é vítima. Não seja medíocre de dizer que tudo é o diabo que está fazendo. Quem é que colocou a comida no prato para ela comer? Foi o diabo? Não estou defendendo ele não. Mas quem colocou a comida no prato? Quem que ligou o vídeo para ela assistir? Quem se engraçou por outra pessoa? Ela casada? Foi o diabo? Nascer da água é querer ter a pureza de coração, de pensamento, de sentimento, de olhar. E quando nós nos vimos, nós devemos nos policiar, meus irmãos. Não queira ser forte, não. Fuja das ocasiões de impureza. Fuja, para que você possa nascer da água. Mas Jesus também diz: nascer da água e nascer do Espírito.
Se nascer da água, a parte é nossa, porque é a nossa busca de vivência da pureza. Nascer do Espírito é parte de Deus. Nascer do Espírito é pedir constantemente esse Espírito. Nascer do Espírito é pedir constantemente, incessantemente. Quando as coisas estão difíceis, mas quando as coisas estão boas. Quando eu não sei para onde ir, mas quando eu sei muito bem para onde eu vou. Nascer do Espírito é depender de Deus. Ele é nossa necessidade. Nascer do Espírito é depender de Deus. Nascer do Espírito é desejar a Deus. Nascer do Espírito é decidir-me por Deus. Nascer do Espírito é escolher por Deus. Nascer do Espírito é não deixar que as escolhas que eu não fiz não se fortaleçam, mas é amar a escolha que eu fiz. Eu amo a Deus porque eu escolho por Ele. E eu escolho por Ele porque eu amo. Não nos deixemos levar pelas escolhas que nós não fizemos, porque senão nós não vamos nascer do Espírito. Nós não vamos nascer do Espírito. Nascer do Espírito é pedir sim o dom do alto. E Deus prometeu, na profecia de Joel da missa de ontem, Deus prometeu: derramarei sobre vós o meu Espírito. E Deus prometeu e cumpriu. A primeira leitura da missa de hoje, dos Atos dos Apóstolos, foi como eu comecei hoje. Estavam todos reunidos no cenáculo, e como um forte vento, um forte ruído, desceu sobre cada um deles como que línguas de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos mais esperar a promessa já se realizou. Deus derramou o Espírito Santo. Deus quer derramar hoje o Espírito Santo. Deus quer derramar amanhã. E o que eu preciso, o que você precisa, não é nada mais que não o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito para não sermos medíocres, para não nos deixarmos levar pelas escolhas não feitas. Precisamos é do dom do Espírito. E não é mais promessa. Não é mais promessa, é realização. Nascer do Espírito, como Jesus está dizendo a Nicodemos, é pedir, porque Deus derrama o Espírito Santo. É pedir constantemente, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer dar a mim e a você. Mas para isso, vai no versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que nasceu do Espírito. O vento sopra. Essa é a ação de Deus. A ação de Deus é soprar o Espírito. A minha ação, a sua ação, é acreditar e receber. Se Deus para você é necessidade, é desejo, é decisão, é escolha, a parte de Deus é soprar o Espírito onde Ele quiser. A minha, a nossa parte é acreditar e receber. Porque Deus age como Ele quer, dando os dons que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não depende de nós. Um exemplo disso é que o dom que Deus nos dá à mulher, por exemplo, de gerar vida. Você tem ali o ato sexual com o teu marido dentro do sacramento do matrimônio. Eu espero que seja assim. E você nem sabia que naquele dia você estava fértil. E o espermatozoide vai lutando
para entrar no óvulo. E você já acabou, você já pode até estar dormindo, e o óvulo o espermatozoide vai fecundando aquele óvulo. E que coisa linda quando o óvulo é fecundado. O próprio óvulo cria como que uma capa de proteção para que os outros espermatozoides que estão ali tentando também fecundar, porque ele já foi fecundado, o óvulo não seja fecundado. Você faz isso? É Deus que faz em você, porque você, mulher, é capaz de gerar a vida. Quando você foi mãe, concebeu, o óvulo do teu marido, o espermatozoide do teu marido fecundou o óvulo. O teu óvulo se revestiu de uma capa de proteção, dizendo: Deus está aqui. Porque agora, a partir deste momento, mesmo que queiram dizer o contrário, mas a partir deste momento, Deus já habita este lugar numa outra pessoa. Essa é a parte de Deus. Ele sopra onde Ele quer. Ele sopra onde Ele quer. Nós não fazemos isso, mas que coisa linda. Sejamos agora todos óvulos. Não é OVNI não, óvulos. Não é um objeto voador não identificado. Mesmo que muitas vezes tem muita gente por aí que pareça ET. Você não é um ET. Façamos agora a experiência do óvulo. Deus nos fecundou. A palavra de Deus nos fecunda. E agora nós precisamos nos revestir como o óvulo se reveste para proteger aquilo que ele recebeu. E tudo que está no externo não entre mais. Meus irmãos, cada palavra que nós ouvimos, o diabo quer roubar de nós. Mas porque o Espírito, e é justamente por isso que o Espírito sopra onde quer, é para enganar o diabo. Então, se você recebeu Deus, se você recebeu Deus naquele encontro pessoal que você teve com Jesus, se você recebeu Deus quando você foi batizado no Espírito Santo, seja constantemente este óvulo que se protege, para que você possa gerar vida em você e nos outros. O vento sopra onde quer. Vamos ficar em pé? Erga os seus braços. E peça agora esse Espírito Santo que é quem nos protege. Vai soltando a sua voz. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Protege-nos. Protege este óvulo que sou eu, que foi fecundado com a tua palavra. O vento sopra onde quer. Nós não sabemos nem para onde ele vai, nem de onde ele vem. Mas nós precisamos do teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ter uma fé expectante, uma fé real. Queremos sair da noite da nossa fé, porque a nossa fé, Senhor, é iluminada pela tua palavra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Leve os seus braços. Vem, Espírito Santo.